TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Programa Entre Linhas pela TV Univates. Boa noite, obrigado pela companhia. Estamos começando a edição desta noite para abordar a questão maus tratos aos animais, especialmente aos animais de estimação. Mas também tem animais que são do trabalho, são do labor e que muitas vezes seus cuidadores, quem se vale dele até para o sustento do dia a dia, não oferece o devido cuidado que o animal mereceria. Para tanto, convidadas Gláucia Marquesan, que é voluntária da Associação de Proteção aos Animais São Francisco de Assis, e a Letícia Marobim, veterinária clínica Pequenos Animais. Começamos com a Gláucia Marquesan, questionando o trabalho da Associação de Proteção dos Animais São Francisco de Assis. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite ao pessoal que nos ouve, nos assiste. Bom, a PASFA ela surgiu já fazem 11 anos que atua em Lajeado e na região, né? Não é uma ONG que se detém só aqui. E ela foi fundada pela Isabel. E justamente foi esse o passo inicial quando surgiu a PASFA. Era maus tratos, denúncias, toda essa coisa triste que se vê com relação aos animais. E naquela época não existia nada, não existia para onde recorrer, não existia o que fazer. Então a Isabel, com essa intenção primeira de maus tratos, ela fundou a associação. Então, assim, de lá para cá, muita coisa mudou, né? A gente percebe no dia a dia as mudanças acontecendo. Eu estou há 5 anos, então não venho desde o início, mas a gente conhece todas as histórias, né? Então, agora a gente faz isso. São denúncias de maus tratos, abandonos, praticamente isso. Então, as pessoas nos procuram por vários motivos. Eu peço até desculpas aqui ao pessoal, porque a gente não consegue atender a tudo, é uma demanda muito grande e a gente não tem como fazer tudo o que precisa apenas na cidade de Lajeado, sem contar que a gente atua em outras regiões também, né? Uhum. Então, basicamente isso, denúncias, abandono. A gente tem trabalhado agora muito com a ajuda de adoção de animais. Como a gente não tem como recolhê-los, de muitas pessoas que nos pedem ajuda, então a gente ajuda essas pessoas na adoção. Porque geralmente elas nos ligam pedindo para recolher. Eu tenho uma fêmea com vários filhotes, eu não sei o que fazer, vocês podem vir recolher. Então é algo que a gente não tem como fazer. Aí a gente movimenta um pessoal todo na ajuda da adoção desses animais. Então, de uns anos para cá, a gente tem ajudado muita gente a fazer esse tipo de doação. Quais são as denúncias mais comuns que chegam à Associação de Proteção? As mais comuns, principalmente no auge do inverno e no auge do verão, que se trata de cachorro amarrado em 50 centímetros de corrente, no sol pleno, na água, no sol ou sem água. No inverno, cães também amarrados, sem proteção nenhuma. Ali, sabe? Principalmente esse tipo de denúncia. Então, o que a gente vê, essas são as mais graves, as que a gente tem com mais frequência, mas acontecem todos os tipos que vocês possam imaginar. Então, inclusive, animais silvestres, ou coelhos em gaiolas, ou cavalos que são maltratados, envolve todos os tipos de animais. Existe uma legislação específica para esse tipo de assunto? Nossa, graças a Deus existe. Eu digo graças a Deus, mas eu fico a gente das associações fica um pouco felizes, mas tristes, porque existe uma lei a nível federal, uma lei municipal, que ela prevê as penas, prevê punição, mas infelizmente as coisas não saem do lugar. Então é isso que deixa o pessoal da ONG, o pessoal que trabalha com isso, deixa o pessoal bastante decepcionado, porque a gente já fez vários boletins de ocorrência, a gente faz o que for preciso, nós como ONG a gente tem como bater nas casas, verificar como está a situação. A gente deixa notificações do que deve ser feito ou não. A gente volta para ver, caso não tenha mudado. A gente tem como fazer BO, a gente
tem como fazer isso. Mas o que acontece é que para ali, né? Então a gente já pediu várias vezes, por que nós não somos chamadas para ver o que acontece? A gente tem vários boletins de ocorrência e nada acontece, a gente não sabe que fim leva, porque demora demais no jurídico. Então, isso que nos decepciona. O que a gente espera agora, até a lei de Lajeado, a lei 7.960 de 2008, imagina, ela existe em 2008, não faz tanto tempo assim, né? É uma lei que diz ali a penalização de 1 a 3 anos de prisão, multas. Algumas multas, inclusive, elas são revertidas ou para qualquer tipo de entidade. Nós, algumas vezes, recebemos, mas é uma quantia, eu posso dizer, ridícula, comparada com o mal que a pessoa está fazendo para o animal. Então, algumas vezes a gente pediu trabalho voluntário em troca do que recebeu o valor, né? Enfim, agora a lei que existe, nós, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente fez algumas alterações, né? Ela está sendo agora finalizada pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Prefeitura, para levar para a Câmara, para aprovação novamente, porque a lei inicial ela não previa várias coisas que nós, assim como protetores, a gente vê quando vai nas casas. Justamente é o lance das correntes. Isso é um caso que nos deixa tão aborrecidos, tão enraivecidos, eu poderia dizer, e a população também. Porque as denúncias que vêm para a gente são as pessoas que circulam pelas casas e estão enxergando os animais naquela situação. Elas não conseguem, às vezes elas chegam para nós e dizem que não aguentam mais ver tal cachorro naquela situação. Então, num dos pontos que a gente está alterando na lei é justamente isso. A gente pede que, se a casa não for cercada, que as correntes, o tamanho de cada corrente, ela seja de acordo com o tamanho do animal e que não prive ele de liberdade de movimentos. Então a gente pede o vai e vem, né? Que é alguma coisa que o animal pode correr, ele pode ter a liberdade que ele necessita diariamente para a movimentação. Então esse é um dos pontos principais que a gente está tentando acrescentar na lei e que achamos que vai ser vai ser muito bem-vindo, porque então a gente vai ter um material melhor para chegar até uma denúncia e fazer a pessoa enxergar que ela está infringindo uma lei, que ela está desrespeitando uma vida. E isso vale também para as casinhas, né? Porque a gente vê cães imensos numa casa que ele nem entra. Então isso também a gente está tentando adaptar. Essa questão da corrente é interessante você esclarecer. Hoje é comum cães ficarem, os cães mais nervosos, por exemplo, em correntes curtas. Sim. Vocês querem a substituição desse sistema. Exatamente. Que tenha um fio onde ele possa correr com a corrente. Exato, porque o que é? O que é um animal enraivecido? Ele não fica mais ainda enraivecido se ele está preso? Vocês imaginam um cão enorme numa corrente de 1 metro? É óbvio que esse animal vai ficar cada vez mais perigoso, mais bravo, e por uma questão de bom senso, isso é irritante de ver como um ser humano pode tratar um ser vivo desse jeito. Qual é a penalização máxima da lei brasileira para um ser humano? É privá-lo de liberdade. Mas porque ele cometeu um crime. E as pessoas, a gente bota o animal exatamente na mesma condição, privá-lo de liberdade, mas por ele não ter cometido crime nenhum. Tem mais alterações que vocês vão sugerir na legislação? Tem mais algumas, mas são pequenas. A questão das multas, por exemplo? As multas também, tem coisas que a gente colocou algumas coisas a mais, baseado em salário mínimo, né? Gatos. Também a gente vai muito em denúncias de gatos, onde os gatos estão dentro de gaiolas, onde gatos estão dentro de chiqueiros presos. Isso é coisas que não dá para admitir. Então a gente fala principalmente na liberdade de movimento e pega nessa parte principal. Mas tem algumas outras alterações menores ainda junto, que a Secretaria do Meio Ambiente também agora está adaptando para chegar num consenso, né? Inclusive, assim, a cavalos, a gente vê os animais, como tu falou no início, dos animais que servem de trabalho para o ser humano, e o próprio
dono do animal maltrata. Então a gente prevê ali na lei que o animal tenha a sua hora de descanso, tenha a sua hora de trabalhar tanto tempo, descansar tanto tempo. A atual legislação? É o que nós estamos acrescentando. Com trabalhos, com animais de trabalho, no caso, tração, né? de Isso, de tração. Porque maus tratos em cavalos, gente, é muito comum, é muito triste. E assim, eles chamam, às vezes, para uma denúncia quando o cavalo está praticamente morto. Então, assim, aí fica muito difícil, né? Às vezes não, muitas vezes a gente não consegue salvar. E o relho também, né? O relho é um problema sério que a Isabel ela enfrenta muito os carroceiros pela cidade, porque eles surram demais, inclusive fêmeas, prenhas. Esse tipo de situação que nós, assim como protetores e grande parte da população que enxerga, não consegue aceitar. O assunto é interessante, mas logo depois do intervalo vamos voltar para abordar, e aí com a médica veterinária, quem conhece, o que é que representa um animal, por que é que um animal bravo, como se chama no caso de um cachorro, e às vezes até um gato, dependendo das raças ou da lida, acaba ficando mais nervoso. Depois do intervalo nós comentamos a respeito disso. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e agradecendo a loja Identidade Homem que está ajudando a compor este cenário. Neste segundo bloco sobre maus tratos de animais, nós vamos conversar também, que está participando, as duas podem interagir, é importante os pontos de vistas, com a Letícia Marubim, que é médica veterinária, atende clínica, normalmente pequenos animais. Um veterinário, pessoalmente meu amigo, o Dr. Rogério de Oliveira, costuma dizer ainda hoje, felizmente está entre nós, compartilhando seus conhecimentos, que o cachorro reflete aquele que é o temperamento do dono. O cachorro bravo, claro, depende um pouco da genética, depende um pouquinho da raça, mas nessas situações em que a Gláucia colocava há pouco a respeito, a Gláucia colocava há pouco a respeito do comportamento de alguns animais, o fato de manter ele mais recluso, mais contido, também acaba fazendo ele alterando o seu comportamento, né? Com certeza, né, Paulo? Como tu vai criar o animal, assim ele vai te dar o retorno, né? Então, se ele for bem cuidado, bem tratado, dado comida, dado água, for dado vermífugo, uma ração interessante, ele vai também ver que tu gosta dele, que tu tá cuidando dele, e ele também vai te dar um retorno positivo. Agora, simplesmente, se tu tiver um cachorro, amarrar lá no fundo de casa, uma cordinha, como a Gláucia disse, 50 centímetros, uma coisa triste, né, da gente ver, e o cachorro também, com certeza, deve se sentir muito mal e com muita raiva também. Ao momento que ele ficar solto, talvez ele vá até morder alguém, né. Quem tem animais para guarda, para estimação ou até para o ganho, para o sustento, essas pessoas estão devidamente orientadas sobre o que é ter um animal, de que forma ele precisa ser mantido, alimentação, questão de veterinária, questão de medicamentos e a questão da lida? Há uma consciência de quem tem um animal de trabalho, de estimação ou de guarda em casa? Bom, Paulo, a minha rotina, na minha experiência, é clínica. Quem vai na clínica normalmente cuida bem do seu animal, seja vira-lata, seja de raça, seja o que for o cachorro. Mas é aquele cachorro eles gostam, eles estão levando ali porque eles estão preocupados, que ele tem uma boa alimentação, uma boa saúde. E agora, claro, tem pessoas que não cuidam, que daí essas pessoas não têm contato com o veterinário normalmente, né? Quem frequenta a clínica normalmente são as pessoas que gostam. E outro detalhe, se esses animais não são devidamente cuidados em termos de medicação ou cuidados veterinários, pode haver uma situação de doença transmitida por eles para quem convive com eles, né? Com certeza, Paulo. Isso é um problema de saúde pública, né? Tem as chamadas zoonoses. Então, o que são zoonoses? São as doenças transmitidas dos animais para o homem. Aí nisso inclui-se a raiva, a sarna, os vermes, os fungos. Então, há várias coisas que nós podemos, né, nos contaminar com eles quando eles não são bem tratados. E as pessoas têm essa ciência, essa consciência? A maioria das vezes não. Não, né? A maioria das vezes não. Sim, eu queria completar o que a Letícia falou e é exatamente isso. Então,
O que acontece é que as pessoas que têm condição de levar num veterinário, que é o caso da Letícia e da maioria dos veterinários, elas têm a consciência de que precisa vacinar, de que precisa dar uma boa ração, mas o dia a dia de uma ONG é completamente diferente. Então as pessoas que a gente vai, os maus tratos, elas fingem que não têm noção, ou elas são realmente ignorantes e não sabem que o animal deve ser vacinado, que o animal deve ser bem cuidado, que o animal deve ter uma boa alimentação. Então, o que eu quero dizer aqui, Paulo, é que jamais eu estou dizendo que uma pessoa que não tenha um poder econômico bom não deva ter um animal, de forma alguma. O que me deixa feliz é que você pode ver, qualquer pessoa, todo andarilho que seja na rua, ele tem um cachorro, e isso deixa nós muito felizes. O que nos deixa tristes é o fato das pessoas não saberem cuidar. Então chega nesse ponto de eles não darem uma ração adequada, um alimento adequado, e não tratar isso que pode ocorrer nas zoonoses, que é o que acontece muito. Por isso a gente quer fazer e está pensando nesses trabalhos junto a essa população, porque só tem a ganhar no poder público, né, na saúde pública. Nesse sentido que é importante o trabalho de vocês, Exato. né? Até para controlar, para deixar não só proteger os animais, mas proteger a população. Das próprias doenças que eles podem transmitir, né? Exato. Porque no meu caso, quando a pessoa leva o animal pro veterinário, para a clínica, eles tratam o animalzinho como um membro da família, né? Às vezes as pessoas até chamam de meu filho, minha filha, né? Então tu vê que eles têm muito amor por aquele bichinho e que cuidam bem. Então é bem diferente do caso delas. É um contraponto, bem outra realidade. E aí que pega o abandono, porque muitas vezes a pessoa pega um determinado cachorrinho, filhote, ela vê que ela não tem condição financeira de vacina ou de veterinário e abandona. Então a gente trata num lado bem diferente do que a clínica veterinária, né? E o que acontece? A população carente, ela é muito maior. Então as ONGs, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente, a gente sofre muita pressão nesse sentido, porque eles vão pedir ajuda pra gente. Eu quero vacinar meu cachorro, eu quero castrar o meu cachorro, mas eu não tenho condição financeira para isso. Então é um problema que a gente está em bastante discussão junto com a prefeitura para tentar solucionar. Né? Como curiosidade, a situação de alguns animais exóticos, iguana, cobras, porquinho da Índia, coelhos, alguns animais mais exóticos, como é que tem sido a presença destas espécies no nosso meio? Não é muito frequente, Paulo. Não, pelo menos aqui na região, não. Na minha rotina clínica não é frequente. Para nós, assim, já tivemos casos de ouriços, né? De gambás, assim, de pessoas que têm pena, que seguram, e de algumas outras espécies mais silvestres que o IBAMA ajuda. Então, inclusive, a gente conseguiu que essa pessoa levasse até Porto Alegre para fazer uma reabilitação do animalzinho. A readaptação. Uma readaptação e que o IBAMA se encarrega. Uhum. Então, algumas vezes acontece casos assim, mas são mais raros, né? Muitas denúncias de pássaros, sim. Pássaros silvestres. Pássaros silvestres. Que fique claro que as pessoas não podem pegar esses animais e trancar numa gaiola. Porque há denúncias. O galo índio, o galo de rinha. Tem vários pássaros. Não, o galo de rinha. O galo de rinha. Ainda tem essas denúncias? Para nós, não. Felizmente, para nós não teve. Tem caído mais na polícia mesmo? Sim, mais na polícia, mas eu não tenho ouvido casos ultimamente. Mas a gente sabe que tem, né? E que já teve casos de que a polícia estava em cima, mas assim, aos nossos ouvidos, por enquanto, não tem chegado. As pessoas que usam os cães para passear com focinheiras, por exemplo, está dentro da legislação? O equipamento? Está dentro da legislação. Também está na legislação que deveria recolher quando o animal defecar. E as pessoas têm cumprido esse papel? Assim, na legislação, quanto à focinheira, sim, porque ela é obrigatória, né? Ela deve ser cumprida, a lei. Quando o animal é mais nervoso. Quando é mais
Tem leis que pedem em qualquer animal, porque às vezes existem cães pequenos que eles são brabos, né? Então, vai da pessoa que sabe que seu cachorro vai morder alguém, ela deve usar a focinheira e a guia. Quanto às fezes, assim, isso em legislação não tem, como tem em outros países, né? Mas é um trabalho que a gente faz com a população. É muito difícil ver a pessoa que sai com o cachorrinho já levar alguma coisa para recolher. Mas é algo que a gente orienta sempre que pode, sempre que dá, de que façam isso, né? No primeiro bloco você falava a respeito dos cavalos utilizados, dos equinos utilizados para transporte, até para sustento de muitas famílias. Não tem ocorrido o devido respeito para o que é a capacidade de carga desses animais, né? Infelizmente, não. Não. Aqui em Lajeado a gente tem a lei Mas municipal. já foi tentado conversar com os carroceiros? Já foi tentado explicar que o animal tem determinada capacidade que ele está extrapolando? Sim, Paulo. Tem uma necessidade de alimentação X e não só de ser alimentado com papel jornal, por exemplo? Exato, exato. Assim, o cavalo ele necessita de um tipo de alimentação, de um tipo de cuidado diferenciado. Então, o que ocorre assim, ó. Isso geralmente fica a cargo da Isabel, né, porque ela é uma pessoa mais corajosa. Ela conversa, ela já chega, se ela vê que o animal está sendo maltratado, ela já chega e conversa com o carroceiro. Muitos deles respeitam, mas tem muitos que é difícil. Eles ameaçam. Então, é um assunto bastante delicado, que a gente também vai tentar trabalhar numa lei agora, né? Se eu não me engano, o Estrela agora aprovou uma lei muito legal a respeito disso. Então, é algo que a gente ainda precisa trabalhar em cima. Mas eles já sabem que 10 horas da noite é proibido circular com cavalos pela rua. E a gente sabe que 10 horas da noite, 11 horas de madrugada, tem muitos carroceiros que estão por aí com os cavalos. Então, se alguma pessoa vê isso acontecendo, ela deve chamar a brigada, denunciar, porque o cavalo deve ser retirado da rua imediatamente. Ele tem que estar no momento de repouso dele, a partir das 10 da noite ele tem que estar em repouso. Então qualquer pessoa que vê isso pode fazer uma denúncia, pode chamar a brigada para ir ver. E os órgãos públicos eles têm a obrigação de fazer isso. Logo depois do intervalo, a questão dos condomínios, das residências em edifícios e dos acertos, das convenções de condomínios com os animais de estimação, e que muitas vezes é um problema que para até mesmo em discussão judicial. E ainda a questão da castração de gatos e cães para evitar a proliferação. Logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates, abordando na noite de hoje a questão de abandono e também abordando a questão de cuidados que devem ser respeitados, principalmente em animais de estimação ou animais de tração. Prometíamos a questão dos condomínios. Tem se notado cada vez mais, principalmente com casais mais velhos ou então com pessoas que moram sozinhas, a presença de um cão, a presença de um gato. Mas não é todo vizinho dentro de um edifício que gosta de ouvir à noite, por exemplo, um cachorro latindo, ou um gato, ou uma fêmea, uma gata, uma fêmea em cio, por exemplo, que faz um alarido bastante acentuado. Como é que funciona isso? Sim, a gente já recebe denúncias a respeito disso, né? O que a gente pede é, principalmente a castração, sempre vai deixar o animalzinho um pouco mais calmo, né? Gatas, principalmente, porque no período que ela está no cio é um período bastante complicado, né? Mas a gente vê o seguinte, não existe lei que proíba ter um animal dentro de um apartamento. Existe o bom senso entre moradores, né? Existe convenção. O animal de estimação? O animal de estimação. Eu tenho um cavalo como estimação. Mas dentro de um apartamento você seria punido porque ele está sendo maltratado. Correto. Só para elucidar um pouquinho. Tem que ser algo que se adapte, né? Algo que se adapte, sem dúvida. É o espaço. Os animais pequenos em lugares pequenos, né? A gente não vai ter animal grande dentro de um apartamento. Sim. E também existe o seguinte, quem tem animais dentro de apartamentos deve saber que a obrigação da pessoa é sair e fazer o passeio com esse animal, né? Os cães, eles devem passear, eles não podem ficar trancados num apartamento.
Então, assim, denúncias que a gente tem é que a pessoa sai de manhã, volta de noite, o cachorro fica o dia inteiro chorando. Esse tipo de denúncia é bastante comum. O que a gente orienta é que a pessoa, se possível, voltar ao meio-dia para passear com ela, ou assim, geralmente um animal sozinho, ele é mais propenso a ter problema, né? Que a gente fala assim de por estar sozinho. O ideal então é ter 2, né? Para um ficar brincando com o outro e ficarem bem. E não tem muita solução, assim, as pessoas precisam se respeitar entre elas. Mas é possível ter, desde que haja o respeito para com os vizinhos. Haja o respeito e que também não vá trancar um dia inteiro um animal numa sacada, como a gente recebe muita denúncia. A pessoa sai trabalhar de manhã, deixa o dia inteiro o animal numa sacada. Deixa eu questionar a Letícia Marobim exatamente sobre esse assunto que a Gláucia levantava. Castração de machos, castração de fêmeas e a questão de cirurgias ou até de situações envolvendo determinados medicamentos para que a fêmea não pegue cria, a cachorra ou a gata. Inclusive algumas evoluindo para situações de câncer, situações de doenças que depois os animais precisam ser sacrificados. Como é que tem ocorrido esse tipo de situação? Castração de machos, por exemplo, é algo muito complicado de ser feito? Não, é um procedimento bastante simples. E legal, a castração. sem problemas? Legal. Legal, sim. Tanto do cachorro como do gato? Até só começar do final para o começo, Exato. Não precisa ser sacrificada a cadela que tiver com tumor de mama. Ela pode ser feita cirurgia para retirada dos tumores. Com bons resultados. Com bons resultados. Às vezes pode vir a retornar, até porque o tumor é um câncer, né? Um comportamento imprevisível. E por que é que ele surge? Pela estimulação hormonal. Então pode ser por cios repetidos, por pseudociese, que é a falsa gravidez, né, dos animais, por ingestão de anticoncepcionais, né, enfim. A fêmea, quando ela é castrada, dos 4 aos 6 meses, ela tem 4 vezes menos chance de ter tumor de mama. Quando é castrada, em que idade? 4 aos 6 meses de idade. Isso vale para cachorra e para gata? Isso aí. Dos dois. Interessante esse esclarecimento. 4 vezes menos chance de ter tumor de mama é muito muito alto, é muito bom. Então, é melhor para o cachorro fazer cedo a castração, é melhor para o dono, para cuidar, é um filhotinho, tá ali, tu consegue, né, deixar dentro de casa, cuidar dele direitinho, 2 semanas se cuida bem, né. O macho é mais tranquilo ainda, porque é uma cirurgia mais externa, então é bem tranquila também, em 1 semana o animal já está perfeito, né? Não ocorrem efeitos colaterais? Não. Nem na questão hormonal no macho? Também não. Não. Ele fica mais calmo? Os dois ficam mais calmos, é sempre melhor. Isso é um até para demarcação de território. Isso é um tabu que o pessoal vem pra gente, só tabu, né? Porque a gente vê a castração como a única solução dessa demanda que a gente tem de animais abandonados. Então, a gente diz que quem ama o seu animal deve castrá-lo, né? Principalmente numa situação assim que a gente tem de demanda exagerada, de não ter o que fazer com animais abandonados. Gatos, a gente tem vários núcleos de gatos só no centro de Lajeado. Então, a gente precisa de programas de castração. E o que as pessoas vêm dizer para nós é assim, não vou castrar o macho, porque eles acham que macho vai deixar de ser macho porque é castrado, é aquele tabu que existe, mas não é, gente, é a coisa mais tranquila que tem, a gente lida com os cães castrados, cada um vai ter a sua reação, alguns engordam, outros não, alguns perdem a libido, outros não, então a gente percebe pelas centenas de cães que a gente já fez e que a gente lida ainda com eles, que cada um tem uma reação, mas só tem o bem. Na verdade, é por isso que eu falei, Gláucia, dos 4 aos 6 meses, que a libido, quase em 100% dos casos, eles perdem. Então não tem aquele problema do macho de castração, de marcação de território, da fêmea ficar sangrando, daí às vezes as pessoas acham que tem que deixar passar o primeiro cio para depois castrar. Né? Sim. Isso não existe, é dos 4 aos 6 meses, está comprovado, 4 vezes menos chance de ter tumor de mama. Então é um índice bem bom. Essa castração precoce, ela foi abordada no simpósio que a gente fez, como sendo um dos programas principais em Porto Alegre. Porque tem veterinários que são contra, mas lá eles já fazem a castração precoce, a castração cedo já no animal.
Então é algo que é tranquilo, sabe? É só entrar na cabeça das pessoas. No ano passado, o Lajeado começou um censo para saber quantos cães, quantos gatos tinha no perímetro urbano e depois até para incentivar um programa de castração para evitar a proliferação. Sim, Secretaria do Meio Ambiente. Tem evoluído isso? Sim, eu vou te dizer que eu não acompanhei o censo, teria que ver com a Secretaria do Meio Ambiente, mas o que eu posso garantir é que eu acredito que tenha dado resultado, porque o trabalho que eles fazem também é muito útil, né? Apesar Existe inclusive um canil e um local para deixar animais abandonados. Continua funcionando? Não é para deixar animais abandonados, Paulo. Isso a gente precisa deixar muito claro, porque a população inteira liga para as ONGs, ligam para a Secretaria do Meio Ambiente, simplesmente para vir recolher um animal. E a gente não tem estrutura e condição para isso. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem um espaço pequeno, porque ela surgiu de uma ideia que talvez não tinha a noção de que a problemática é grande, né? Ela surgiu de um tamanho, mas eles atenderam já, eu não sei te dizer quantos casos, mas são muitos casos de animais que eles já retiraram da rua, já castraram, já doaram. O negócio da Secretaria do Meio Ambiente é que o animal precisa ter algum problema ou ele está machucado, atropelado, porque eles não têm espaço lá. Ou tá doente. É o mesmo caso nosso. Não tem como uma pessoa ligar, tem um cachorro abandonado na minha rua, vem buscar, como todos os dias acontece. É impossível a gente deixar os nossos trabalhos, porque nós somos voluntários, todos têm os seus trabalhos, sair correndo de um trabalho para ir buscar um animal, até porque a gente não tem aonde colocar. Então, esse trabalho a gente está fazendo agora, junto com a prefeitura, né? Num espaço para nós, mas mesmo assim, no momento que a gente tiver o nosso espaço com estrutura, não vai ser o caso de sair correndo buscar um cachorro porque ele está na rua. Até porque também no nosso simpósio, a gente estava com um promotor que trabalha muito com a causa animal e ele defende a situação do cão comunitário. Existem cães que eles estão na rua, que a comunidade ajuda, que todo mundo ajuda e que ele deve ficar ali, sabe? Então, existem cães que são assim, não tem por que tirá-lo dali se não está atrapalhando, se a comunidade está ajudando com ele, de trancafiá-lo num lugar que ele vai ficar meses sem ter para onde ir, porque as adoções às vezes elas demoram meses. Como é que funciona uma adoção de um cão abandonado? Tem uma intermediação de vocês? Sim, a gente tem intermediação. Dos que a gente cuida, a gente tem inclusive termo de adoção, a gente vai ver o lugar onde o animal vai ficar. Há o cadastro dos interessados e um cadastro dos cães disponíveis. Isso, a pessoa nos liga ou ela entra geralmente em contato pelo Face ou por e-mail, né? Dizendo o que ela quer. E a gente vai ver o tipo de animal para ela e ver a condição da casa onde Porto Alegre está instituindo um auxílio à adoção de animais. Coisa de R$10, R$15 por mês por animal para quem fizer a adoção. Isso vai colaborar com o processo? Aqui em Lajeado a gente não tem previsão disso. E não, há assim. necessidade? Estimularia a adoção? Da gente dar um auxílio? Não, o município está instituindo em Porto Alegre. Eu acho difícil prefeitura. isso acontecer. Isso eu acho difícil porque a gente tem entrado com projetos de ajuda para nós, né? E já é difícil, a parte burocrática ela é bastante complicada, mas a gente tem bons projetos em andamento junto com eles, que a partir do ano que vem a gente acredita que vai melhorar. Inclusive de castrações, né? Ainda nessa questão de adoção, atualmente quantos animais estão à espera de adotantes? Nossa, assim, ó, só a nossa ONG tem em média 200 cães e uns 60 gatos. Esperando alguém Esperando a adoção. E a Secretaria do Meio Ambiente também tem as baias deles lá cheias, né? Então eles têm capacidade para 60 cães, eu acredito que eles tenham até mais do que isso, e é por isso que também eles não conseguem recolher a todos, né? Então é um trabalho que a gente está tentando fazer em parceria e o auxílio da prefeitura. Depois do intervalo, a utilização de animais, especialmente cães, tem gatos também, mas especialmente cães e outros como cobaias para a ciência, para as pesquisas. Logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates, esta noite trazendo, esmiuçando, comentando, questionando
e trazendo esclarecimentos a respeito de adoção, a respeito de maus tratos, ou até bons tratos muitas vezes, porque tem uma parcela interessante da população que tem um carinho e um respeito pelos animais de estimação. Tem gerado um pouco de polêmica, pelo menos nos últimos dias, em função do episódio de São Paulo, a utilização de animais para fins de pesquisas médicas, no desenvolvimento de alguns princípios que depois vão ser utilizados na medicina humana, não na veterinária. Tem alternativa ou nós precisamos, nem no caso dos beagles, por exemplo, dos cães, o argumento dos cientistas, dos pesquisadores, é que esta raça ainda está livre dos muitos cruzamentos que ocorreram entre raças de cães, que é uma das raças ainda que guarda um grau de pureza bastante alto. Tem alternativa ou vamos precisar continuar utilizando os animais nas experiências como cobaia? Paulo, veja bem, não foi utilizado só beagles nas pesquisas do Instituto Royal, então, que é o que a gente está conversando. Eram beagles, eram ratos e eram também, se não me engano, coelhos. Né? O que é mais utilizado em pesquisa hoje em dia? Roedores, que são ratos e camundongos. Por que é utilizado? Pela vida deles ser curta. Né? Se fosse testado, por exemplo, um medicamento em uma criança e esperar o efeito até a idade adulta, até os 18 anos, é muito tempo de pesquisa. Né? Agora, num rato, deles filhotes até a idade adulta é 2 meses. Então é muito mais prático, muito melhor. E é usado assim na grande maioria das pesquisas. Agora eu não sei quantos por cento te dizer, mas não sei se é 50% é ratos ou até mais, até acredito. Beagle talvez seria 1% nas pesquisas mundiais até. Então não... E nestas pesquisas se compromete a saúde do animal como cobaia? Algumas vezes sim, Paulo. Algumas vezes sim. Não teria outra alternativa? Não, por quê? Porque todo medicamento que é colocado no mercado, ele tem que ter sua eficácia comprovada e tem que ter os efeitos colaterais também. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser testado num organismo. Qual organismo? Normalmente em roedores, ratos e camundongos. A questão que eu lhe falei da idade adulta também, né? A quantidade da dose a ser testada vai ser muito menor num roedor do que ou até mesmo num beagle, né, do que num humano. E as condições que eles são colocados. Então, se vai fazer um experimento com 10 camundongos, aqueles 10 camundongos vão estar no mesmo ambiente, comendo a mesma quantidade de comida, tomando a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de luz, enfim, a mesma quantidade de repouso. Como se faria isso com humanos? Não teria como. Como foi levantado, vamos usar presos, então, em pesquisas. Tem os direitos humanos, não teria também, né? Mas existem algumas alternativas de voluntariado, de pessoas voluntárias, convidadas, e até mediante algumas gratificações para passarem pelo processo de cobaia ou experimentação da eficácia de alguns medicamentos. Né? Veja bem, o voluntário, ele só é voluntário depois de ter sido testado em animais. Ninguém vai ser voluntário de sã consciência, imagino eu, sem saber qualquer efeito do medicamento. Imagina que tu vai lá testar um ser humano normal, vai lá testar um medicamento novo e fica vegetativo pro resto da vida. Sequelado. Então, o que ele vai usar com aquele benefício que ele ganhou? Qual é a posição da associação que defende os direitos e bons tratos animais nessa Paulo, questão? Assim, tu começou a falar no assunto, meu coração já disparou, sabe? Porque as ONGs, os protetores, os que amam animais, não aceitam. Não aceitam? Não aceitam de forma alguma. Tá, então, o que é que sugerem como alternativa? Pois é, então assim, a gente já tem acompanhado a mídia, né? Tem acompanhado tudo que aconteceu com o Instituto Royal. Primeiramente, que o Instituto Royal ele não tinha a licença como um instituto. Ele tinha uma licença como um canil. Ele teve a licença como instituto em outubro. E a ONG que fez o que aconteceu no Instituto Royal, ele já estava há mais de um ano cobrando toda a fiscalização, eles estavam sabendo de tudo o que acontecia. Então, foram atrás, tentaram fazer de toda maneira legal a situação e não conseguiram. Por isso é que eles chegaram nesse ponto. Então, assim, por tudo que a gente tem lido, o lado favorável, o lado contra, os protetores sempre vão estar do lado contra.
pelo seguinte, a gente tem muitos países, eu li várias coisas, a gente tem vários países que aboliram o teste em animais. A gente tem, por exemplo, cientistas falando que, dependendo do caso, eles podem usar a pele artificial. A pele artificial já é criada em laboratório, então tem muitos medicamentos que tu pode testar ali. Existem medicamentos que não podem, a gente sabe, mas o que me deixa assim é que, lendo algum material, inclusive coisas que Albert Sabin falou, né, e tal, que muitas vezes testes feitos em animais só atrasaram a evolução definitiva de determinados remédios. Então, muitas vezes atrasou. O que a gente ouve falar de pessoas mais experientes, de cientistas, é de que há maneiras, é só querer. Na verdade, tem muito jogo político, interesse de outras maneiras envolvidas, mas uma ONG de proteção sempre vai se colocar ao contrário. E outra coisa que é lido também a respeito, a Letícia é veterinária, fez o curso de veterinária, já existem instituições, cursos, universidades, aboliram inclusive dentro da medicina, tanto humana quanto veterinária, não ao uso de animais a isso. E se for verificado, que eu li porque eu não fiz um curso desse, eles usam o animal vivo. O animal é dissecado, é cortado vivo, porque as pessoas têm que ver determinada reação. Então, gente, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer com nenhuma... Eu coloco assim, ó, os mais sábios não vão usar nenhuma vida viva para fazer esse tipo de coisa. Eu tenho certeza, sim, como eu ouvi também, a partir do momento que os cientistas não têm mais os animais para explorar, eles vão buscar uma outra alternativa, com certeza. Mas os animais, tu fala os cachorros, aí os ratos continuam. Eu falo os animais. Eu falo os animais. Como um todo. Até assim, ó, a gente tem universidades agora. Mas, Gláucia, é o que eu estava conversando antes com o Paulo. Como é que alguém vai testar um medicamento e depois ficar vegetativo pro resto da vida, sem ter passado assim, antes, ó, por exemplo, por um eu li assuntos, eu li textos de que já existe, no Brasil, inclusive, universidades que aboliram o uso de animais dentro das faculdades. Abolição. Então, alguma maneira eles têm lá. E, inclusive, os alunos não são obrigados a assistir se eles não se sentir mal. Não há lei, ele não pode ser penalizado com nota, não pode ser punido de forma alguma se ele não quer assistir essa cena dentro de uma sala de aula. Então, isso está ali, está tudo registrado. Agora, não foi ontem que Ijuí, não sei qual é a cidade de São Paulo que ganhou, na Câmara de Vereadores, proibiram na cidade o uso de animais, em toda a cidade, o uso de animais nas faculdades. Agora, Gláucia, se partirmos para essa questão de extremismo, por enquanto considerado extremismo, né, pelo menos para nós que somos um país em desenvolvimento, um país um pouco atrasado, aí também entraríamos na seara da questão do bem-estar dos animais. Hoje o frango que nos alimenta ao meio-dia, ou em outras circunstâncias, o leite que tomamos, que é produzido por vacas empanturradas de alimento só para produzir mais, o suíno que nos alimenta criado em gaiolas, em pouco espaço, por exemplo, como é o caso do frango, teria que se abolir esse sistema também. Assim, Paulo, eu vou te falar que esse daria um assunto para um programa inteiro. O bem-estar animal. O fato da gente comer, né, o animal, isso é um assunto que a maioria dos protetores também ficam bem complicados, né, porque existe toda a linha vegana, que é a linha que não come de forma alguma nada que venha do animal, mas é uma polêmica extremamente grande que não tem como a gente abordar assim, sabe? Mas existe... O sistema de criação extensiva, o sistema de criação extensiva não, o sistema de criação mais intensiva. A gente vê assim... Intensiva, exatamente. É contrariado aos interesses
de quem defende o bem-ter desses animais. Claro, não vou te dizer que todos os protetores de animais não comem carne. Isso seria hipocrisia minha, né? Até porque eu aos pouquinhos estou deixando, mas algumas coisas eu como. E o processo de matança dos animais? Pois aí que tá, assim, isso daí é um outro assunto que na hora complicado. Do abate, na hora do abate. Hora do abate, fiscalização, eles têm métodos, pelo que a gente saiba, que o animal não sofra, né? É por porque lei. Eles têm, eles têm, é proibido existir a dor no animal. Só que tu imagina num lugar onde a gente vive, no interior, as pessoas fazem o que querem com os animais. Mas aí elas estão abatendo ilegalmente. Estão abatendo ilegalmente. Ilegalmente, não na forma onde são de lei, né? do SIM, do CISPOA, do CIF, aí tem das tem indústrias, leis, aí tudo elas têm lei, exatamente. Sim. O animal não pode sofrer em hipótese alguma. Então é um assunto bem complexo, eu posso te falar. Mas as ONGs, elas sempre vão se colocar ao contrário. Porque... Estes mais de 300 cães que aguardam a adoção, por exemplo, em Lajeado, não poderiam ser utilizados para experimentos de medicamentos laboratórios? De forma alguma. Nossa, aí tu tá tocando numa ferida séria. Como é que vocês fazem para alimentação e acompanhamento veterinário desses animais todos que estão sob a guarda de Rogério, vocês? assim, Paulo Rogério, assim, a gente, inclusive as pessoas nos dizem, por que vocês não sacrificam os animais? Por que vocês não eutanasiam tal animal? É uma coisa que não interessa o que a gente vai fazer, porque é muito difícil a gente alimentar, a gente não tem condição financeira nenhuma, é muito difícil a gente pagar veterinários, vou te falar com toda sinceridade, a gente se arrebenta, a gente faz eventos, a gente vende camiseta, a gente faz 1000 coisas. Estamos sempre com uma conta nos veterinários, com conta em lojas de ração. A gente tem algumas doações, né? Mas de maneira alguma a gente iria sacrificar um animal por um motivo desse. Todo momento que eu estou na ONG, que todos esses anos, se aconteceu umas 3 vezes de ter que fazer uma eutanásia, eu acho que foi muito. Que são aqueles casos extremamente graves, né? Que não tem retorno. E mesmo assim, a gente chora muito, né? Então, jamais a gente faria isso. Porque tem um excesso de animais matar. Nunca. De forma alguma. E de que forma vocês mantêm a alimentação? Isso, a gente mantém assim, com doações. Né? Então, sempre nos falta ração, vou te falar bem a verdade. A gente está sempre implorando, fazendo campanhas por ração. E a gente ganha ou a gente compra. E quando a gente compra, a gente espera fazer algum evento, fazer algum tipo de acontecimento para reverter em dinheiro para poder pagar. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, agradecendo a presença da Gláucia Marquesan, voluntária da Associação de Proteção dos Animais São Francisco de Assis. Como ela mesma disse, sempre interessantíssima a participação popular, as pessoas que possam contribuir. Elas fazem um trabalho voluntário, um trabalho com dificuldades de buscar recursos oficiais, então é um trabalho voluntário, participação delas e de quem é simpático à causa. E a participação da Letícia Marubim, médica veterinária, clínica relacionada a pequenos animais. Muito obrigado pelas informações, foi interessante o esclarecimento. Obrigada. Okay? Paulo. Tá certo. Boa noite, e assim nós estamos encerrando o programa Entre Linhas desta noite. Amanhã tem nova edição. Boa noite. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.